Olá pessoal, eu espero que vocês estejam todos muito bem. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal Softline Vídeos. E eu vou pedir, só para variar um pouco, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, esse vídeo seria uma espécie de continuação do vídeo anterior que eu falei das pré-eleições, do período pré-eleições. E agora, passado o primeiro turno, já é possível fazer uma breve análise, né? Eu não sou analista político, mas é possível já se ter uma ideia do que aconteceu no primeiro turno, do que vai acontecer no segundo turno, do que está para acontecer no segundo turno, e também já se pode ter uma prévia de como serão as eleições de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. Mas vamos lá. De uma forma geral, teoricamente, o Brasil teria saído ganhando nesse primeiro turno, já que a esquerda perdeu vários municípios. Só o PT perdeu 133 prefeituras nesse primeiro turno. De 257 prefeituras que o PT possuía, agora tem 124. Então perdeu muitas prefeituras o PT. O PCdoB, acho que a situação do PCdoB é um pouco mais crítica, já que ele perdeu 51 municípios do Brasil. E está aguardando agora o segundo turno, com sua candidata Manuela Dávila, comunista, disputando as eleições do segundo turno em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, o povo porto-alegrense está na hora de fazer uma análise, uma reflexão, e esse é um grande momento para vocês se livrarem do comunismo aí em Rio Grande do Sul, principalmente na capital. Nós sabemos do histórico da Manuela, ela que se fez de boazinha nesse período pré-eleitoral, não consegue disfarçar o comunismo que é nato dela, nasceu com ela e vai morrer com ela. Não adianta ela fazer aquela imagem de boazinha, que ela não engana ninguém. O Rio de Janeiro tem o Crivella para o segundo turno. Espero que o povo do Rio de Janeiro também saiba votar bem. O Crivella está disputando com o Eduardo Paes. E nós sabemos que o Crivella é muito melhor para assumir a prefeitura do Rio de Janeiro. São Paulo, a situação, no meu ver, assim, é uma das piores. O pessoal, embora tenha muito poucos municípios pelo país, está disputando o segundo turno com seu candidato Guilherme Boulos. O Boulos, outro comunista, né, é aquele que adora invadir propriedade alheia. E o povo paulista podia refletir sobre isso também. Analisem muito bem quem está disputando esse segundo turno. Muito embora o concorrente dele, o Bruno Covas, né, candidato à reeleição, o Bruno Covas é aquele do Fica em Casa, também não é grande coisa, mas entre o Bruno Covas e o comunista Boulos, é claro que vocês poderiam pensar bem e eleger o Covas. Não que o Covas seja uma maravilha, muito pelo contrário. O Covas tem demonstrado aí incompetência administrativa e ele tem um histórico já nada interessante. Apoiado pelo João Dória, que por sua vez, amicíssimo do Partido Comunista Chinês,
estão tentando destruir o governo federal através da história do fica em casa, de restrições extremas. Nós sabemos que todo cuidado nesse período é importante, mas a visão do Covas e do Dória não é exatamente sobre o povo, mas sim sobre os benefícios que eles terão junto ao Partido Comunista Chinês. Tem a cidade de Belém também está numa situação um tanto crítica. O candidato Edmilson, com uma vasta lista de processos contra ele em suas costas, apoiado pela família Barbalho, né? Está disputando com o segundo turno com o delegado Eguchi. Povo de Belém, abram os olhos, vocês têm uma chance enorme de se livrar das garras dos Barbalho. O delegado Eguchi é uma pessoa idônea, de uma capacidade muito superior ao candidato Edmilson. Pensem muito bem na hora de votar. Esse é o panorama inicial para o segundo turno. Teoricamente, o Brasil estaria ganhando com esse resultado do primeiro turno, já que a esquerda perdeu muitas prefeituras. Isso se deu a alguns partidos de centro-esquerda migrarem para o centro, o que para mim dá na mesma, já que os partidos de centro são, na verdade, uma esquerda travestida. E se a esquerda, se os partidos de centro fossem bons, se o centrão, vamos dizer assim, fosse bom, nós não teríamos aí um Rodrigo Maia presidindo a Câmara dos Deputados Federais. Todos nós conhecemos o envolvimento do Rodrigo Maia com corrupção no caso Odebrecht. O Rodrigo Maia é investigado pela Lava Jato. Então, e tem também ainda, né, lógico, temos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, também do centro, é outra pessoa, vamos dizer assim, inabilitada para exercer o cargo que está exercendo como presidente do Senado. O Alcolumbre é tão boa pessoa que ele está sendo rechaçada no Amapá, que é o estado que o elegeu. Então, aí está a posição do centro, que nada mais é do que uma esquerda travestida. E partidos de centro-direita também migraram para o centro. Sob esse aspecto, a direita saiu perdendo porque os partidos de direita e centro-direita que migraram para o centrão representam embora mínimo de apoio ao atual governo, eles vão reforçar os partidos de centro e de esquerda. Um outro aspecto dessas eleições no primeiro turno é, claro, a nossa tão querida grande imprensa, né? Já desacreditada, está perdendo o crédito a cada dia que passa pelo seu alinhamento ideológico esquerdista. A imprensa caiu matando sobre Bolsonaro porque os candidatos apoiados, a maioria dos candidatos apoiados pelo presidente, não se elegeram. E a imprensa veio com aquela velha narrativa absurda, imbecil, que é própria dela, da imprensa, dessa imprensa
desacreditada, veio com a narrativa de que os prefeitos apoiados pelo Bolsonaro não foram eleitos graças à queda no prestígio do presidente. Ora, isso para mim é mais uma manifestação ideológica por parte da imprensa que tenta a todo custo derrubar o presidente. Se o prestígio de Bolsonaro fosse pequeno, ele não seria ovacionado em cada lugar que ele vai. Até os estados nordestinos, que antes eram um reduto esquerdista, hoje idolatram o atual presidente, que levou muitos benefícios para o Nordeste. Um outro detalhe interessante do primeiro turno é o grande número de abstenções, provavelmente devido à pandemia. Mas o detalhe que mais chamou atenção mesmo nesse primeiro turno foi o total despreparo do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, na gestão do processo eleitoral. Como é sabido de todos, o sistema eleitoral foi hackeado justamente no dia das eleições. É impressionante como isso acontece com um sistema que funciona a cada 2 anos, somente nas eleições, é lógico. Então, o TSE, nas mãos do despreparado ministro Barroso, tem 2 anos para preparar o sistema para evitar falhas, principalmente falhas como essa, que atrapalharam na divulgação dos resultados. Durante esses 2 anos, o TSE tem que deixar as urnas aptas para não ocorrerem esses tipos de problema. E se acontecer um eventual problema que não seja com essas proporções, que esse problema seja resolvido rápida e eficazmente. É assim que deveria funcionar, mas não foi o que aconteceu nessas eleições. Nós tivemos aí vários problemas com o sistema eleitoral. O ministro Barroso, no período que antecedeu o primeiro turno, quis passar uma imagem de profundo conhecedor do sistema eleitoral e agiu de forma completamente diferente. Mostrou total despreparo para gerir esse sistema. E ele quis ainda jogar a culpa em cima de supostos militantes, que ele chama de militantes da direita. Isso é típico de pessoas sem caráter. Não é de total inadmissibilidade um presidente de um tribunal como o TSE agir dessa forma. Ele deveria ter assumido a sua incapacidade para gerir o sistema e se afastar desse cargo. Mas nós sabemos que isso não acontecerá de forma alguma. Todos devem conhecer o Danilo Gentili, que é apresentador do programa De Noite. No dia 19 de agosto de 2014, ele entrevistou o Diego Aranha, que é professor da Unicamp e especialista em criptografia e segurança computacional. Nessa entrevista, o Diego mostra como é possível se fraudar um sistema eleitoral que tenha como instrumento as urnas eletrônicas.
bastando para isso que alguém que conheça, que tenha acesso ao código-fonte do sistema, com algumas pequenas modificações nesse código, é possível se desviar votos de um candidato para outro. Isso é comprovado. Quem quiser assistir o vídeo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também está no meu blog. Vale a pena assistir, foi uma grande entrevista, muito séria, o Danilo com aquele jeito despojado dele, mas conseguiu conduzir uma excelente entrevista com o Diego Aranha. Vale muito a pena assistir. E ainda neste programa do Danilo Gentili, nessa entrevista, foi comentado um assunto já debatido há muitos anos. Nessa época, 2014, já se comentava muito a respeito disso. E hoje veio à tona novamente. Por que o TSE insiste tanto em não dar uma garantia do voto do eleitor, através do voto impresso? Qual é o medo do Barroso de dar essa oportunidade do eleitor ficar mais tranquilo com relação ao seu voto? Segundo o Barroso, o sistema eleitoral tem que acompanhar a tecnologia, vamos dizer assim. E as urnas eletrônicas com uma impressora significa aumento no custo das eleições. Ora, Barroso, nós não queremos saber de muita tecnologia. A tecnologia ajuda sim, principalmente no tempo, na duração do voto. Mas o que nós queremos, na verdade, é transparência de vocês, da parte de vocês. Nós queremos uma garantia de que não está havendo fraude. É um direito constitucional de todo cidadão. Essa justificativa sua é uma balela. Não engana ninguém. Nós sabemos que tanto o TSE quanto o STF estão macumunados no sistema, na chamada nova ordem mundial. E o voto é um meio de vocês conseguirem atingir os objetivos de vocês. Vocês não estão ligando nem um pouco com o cidadão. Se vocês estivessem preocupados com o cidadão, no primeiro turno vocês teriam colocado um medidor de temperatura digital, daqueles que não têm contato com a pele. Mas não, vocês não colocaram, e a sua desculpa, Barroso, foi que tomaria muito tempo do eleitor. E eu te pergunto, quanto que é esse muito tempo, sendo que todo cidadão tem que aguardar um tanto para entrar, tem que aguardar a saída de um eleitor para a entrada do outro. Nesse tempo de aguardo, nesse tempo de espera, para ele poder ir votar, é tempo suficiente para medir a temperatura dele. Você sabe muito bem que as eleições, da forma como foram conduzidas, podem ter gerado um número grande de contaminações. Isso, na minha época, se chamava de falta de vergonha, falta de caráter, porque vocês não estão preocupados com o cidadão. Vocês estão preocupados com os interesses pessoais de vocês. O ministro Barroso deveria se justificar coerentemente a respeito dessas falhas acontecidas no primeiro turno. Caso ele não faça isso, estará abrindo uma brecha para nós, eleitores, duvidarmos da confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. E também nos levará a crer que existe todo um processo preparatório para uma suposta fraude nas eleições de 2022. Todos nós sabemos que o presidente Bolsonaro
representa um risco para vocês esse sistema em que vocês estão envolvidos com a nova ordem mundial. E caso haja um caminho para a reeleição de Jair Messias Bolsonaro, uma queda dele teria que ser providenciada de uma outra forma, que seria uma fraude nas urnas. Eu não estou dizendo que isso é algo que irá acontecer, mas que o ministro Barroso se justifique coerentemente, para que não abra essa brecha, não dê uma chance para nós acreditarmos que seja isso que esteja acontecendo. Para piorar ainda mais a situação, saindo o Barroso para as próximas eleições de 2022, entrará como ministro do TSE o Alexandre de Moraes. Todo mundo conhece aquele que é desprovido de cabelo, sabe? Que é parecido meio com o Kojak, esse mesmo. Aquele Alexandre, o Xande, né? Aquele que adora colocar as pessoas, os jornalistas de direita, os blogueiros de direita, ele adora colocar esse pessoal na cadeia. Adora perseguir esse pessoal. Isso é uma característica marcante no Alexandre. E ele usa a sua toga para mandar prender pessoas inocentes. Interessante que ao mesmo tempo o STJ solta bandidos. É muito interessante isso no Brasil. Bandidos vão para a rua, amparados pelo sistema jurídico, e inocentes são presos por manifestarem as suas opiniões. Então vocês estão percebendo a gravidade da situação. Nós teremos um TSE totalmente ideológico nas eleições de 2022. Ainda com relação ao voto impresso, que é uma ótima oportunidade do TSE mostrar sua competência, a deputada Bia Kicis apresentou em 2019 um projeto de emenda constitucional, um PEC, de número 135/19. E o conteúdo trata justamente do voto impresso. O eleitor não terá contato com o voto impresso e não levará esse voto com ele. O voto automaticamente sairá da urna e entrará num compartimento separado e ficará disponível esse voto impresso para auditoria. Caso alguém queira auditar os votos, terá ali um comprovante. Volto a repetir, senhor ministro Barroso, que nós não queremos tecnologia, nós queremos transparência, nós queremos confiabilidade no sistema. Ótima oportunidade para vocês aí. Eu particularmente não confio nas urnas eletrônicas, não confio no sistema eleitoral brasileiro e confio menos ainda no ministro Barroso. E também não aconselho ninguém a acreditar. Nós, os brasileiros de bem, nós estamos cansados já de termos os nossos direitos, as nossas liberdades tolhidas por pessoas que se colocam acima de todo mundo como se fossem deuses. Uma frase que eu ouvi ainda criança, mas permanece ainda no meu pensamento, cabe muito bem aqui em tudo isso que está acontecendo. Ela fala o seguinte, que a confiança vale ouro, mas o caráter não tem preço. Então é isso, pessoal. Está aí mais um vídeo a respeito das eleições.
agora já mostrando um pouco do que aconteceu no primeiro turno, dando uma prévia do que está para acontecer aí no segundo turno, e também uma oportunidade da gente entender mais ou menos o que acontecerá nas eleições para presidente em 2022. Eu agradeço a todos por acompanharem esse vídeo e a todos vocês um grande abraço e até a próxima.